Olá, senhores. Esse vídeo, Cartas de Cristo, é o número 49, que é a continuação da carta número 5. Então, vamos relaxar. Vamos pensar, elevar nosso pensamento ao Jesus Cristo. Pedimos a Jesus, ao Cristo, que envie sua energia até nós, a cada um de nós que está assistindo neste momento o vídeo, que irá assistir, lógico que eu estou fazendo o vídeo, depois eu lanço no YouTube, mas no momento que você estiver assistindo. Então eu peço ao Jesus Cristo que envie sua luz às pessoas que irão assistir o vídeo, que estão assistindo o vídeo, para que possam entender melhor as cartas e que possam colocá-las em prática, assimilar bem. E que as envolva em muita paz. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, que estamos aqui nessa terceira dimensão e erramos. Orai por nós, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja, assim é. Bom, então Cristo havia dito, da última vez que eu li, então, os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação. Se toda a matéria voltasse à sua forma original, de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e no final dariam forma a outra criação. Então, a gente pode dar um exemplo de nós mesmos, de um animal, de uma planta, de uma pedra. Então, se toda a matéria voltasse à sua forma original, por exemplo, se isso tudo aqui voltasse novamente a ser partículas elétricas, né? Então, tudo, aí eles ficariam intactos e no final dariam forma uma nova criação, uma outra criação. Agora, há uma maneira de desintegrar o corpo, voltar a ser partícula e entregá-lo e voltar e integralizar as partículas em matéria novamente, transformar, vamos dizer, né? Transformar. Quem faz isso são alguns extraterrestres, não são todos. Existe até uma câmera, né, que entra lá dentro e tal. Isso é verdadeiro. Então, por exemplo, um extraterrestre está querendo se comunicar com alguém, mas quer se apresentar na forma dele, que ainda é material. Veja bem, a forma dele ainda é material. Então, o que ele faz?
ele se autodesintegra, ele sabe como fazer, porque ele já atingiu um elevado saber da consciência. A partícula atravessa a parede, né, da casa, vai lá e junta todas as partículas novamente e forma o corpo que era dele. Ou também, ele pode plasmar também. Ele pode plasmar um corpo através do ectoplasma de alguém, que é a energia que nós temos, a energia viva, né? Porque as partículas são o quê? Eternas. A partícula é eterna. Aqui no caso, porque ele fala, ó, se toda a matéria voltasse à sua forma original de partícula elétrica, os impulsos universais ficariam intactos e no final dariam forma a outra criação. Por quê? Essas partículas, esses impulsos, essas partículas, esses fatores, são eternos, não morrem. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido. Mas a alma continua. Você pensa com os impulsos elétricos no cérebro. Você sente com os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso. Estes últimos centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética em seu sistema, você seria apenas movimento, sem conhecimento. Então imagina assim, uma forma humana feito um zumbi, sem conhecimento. Sem essa ligação magnética, tem no nosso cérebro, que é ligado a tudo também, aqui no nosso corpo, aí se movimentaria assim, feito um. Se movimentaria sem saber, ia cair se visse um obstáculo na frente, porque não tinha o conhecimento, de saber que se você teimar de conseguir andar naquele obstáculo que está ali sobre o solo, né? Você vai cair, porque você não consegue. Não vai ter raciocínio para levantar o pé ou pular, certo? Bom, agora é o momento de levá-lo de volta às minhas experiências no deserto, descrita na carta número 1. Você deve lembrar que quando fui ao Rio Jordão para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde, totalmente contrário aos ensinamentos dos judeus que afirmavam que Jeová castigava os homens por seus pecados. Intuitivamente sentia que aquele era um conceito falso, cruel, e o rejeitava. Depois me foi mostrado a verdade sobre a criação. Não podia compreender por que a consciência perfeita não criava seres perfeitos, feitos à imagem de seu Criador, amor inteligente. Perguntei ao Criador:
A consciência universal. Perguntei ao Criador a consciência universal. Por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade? Então me foi mostrado com toda a clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central do eu, que a ciência agora chama de ego. Este manifesta a si mesmo na personalidade como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico-emocional e uma necessidade impulsionante semelhante de se afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. Também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante semelhante de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquistas, e a despeito de toda a oposição. Então, o que é que a gente encontra aqui quando ele diz necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo? Egoísmo, ego aflorado, só pensa em si. Ele não pensa em termos dos outros ou da humanidade, ele está pensando só no bem-estar dele, ou dela, né? Dele, dela. E a necessidade impulsionante de agarrar as posses pessoais, né? O medo que a pessoa tem de perder e também de perder o poder, porque dinheiro, com muito dinheiro, pessoas conseguem ter poder sobre os outros, poder sobre uma nação, poder sobre a família, poder sobre os que trabalham para ele ou ela, né? E torna-se um apego que quanto mais ganha, mais quer. Mesmo não tendo necessidade de ter mais, ele fica assim. E temos o apego a parentes, a amigos, também. O apego dá problemas, né? Quando você perde um ente da família que amava muito, aí esse apego que você tinha, te traz, na maioria, te traz depressão, que você começa a reclamar, está sozinho, tem saudade, isso e aquilo. Tem que entender que todos nós temos que sair desta terceira dimensão e vamos para algum lugar, e todos aqui somos emprestados uns aos outros. O teu parente aqui, ou tua esposa, teu esposo, né? Não quer dizer que vai ser para a próxima vida também. Não quer dizer que você vai encontrá-los do outro lado. Alguns até se encontram, mas nem todos. Tá? Nem todos. Então é bobagem a pessoa estar apegada. Apegada aos bens materiais que está dentro de casa. Aí fica curtindo aquele cantinho, aquela cadeira que a pessoa gostava de sentar e chora.
Perder um familiar, continue vivendo. Seja normal, porque a depressão é uma anormalidade. Com depressão você perde emprego, as pessoas familiares te acham chato, teus amigos se afastam, porque ninguém gosta, né? Ninguém gosta de uma pessoa estar sempre se queixando, ou se não se queixa com aquele jeito depressivo. Então as pessoas não gostam. A maioria quer a vida, gosta da vida. Então, continuando a carta. Também me foi dado compreender que sem estes dois impulsos do ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual. Ao trabalharem juntos como equipe no mundo visível, separadamente, porém inseparáveis, estes impulsos gêmeos foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada desde a sublime consciência universal. O impulso de criatividade é o eu original da atividade. Este impulso de atividade é universal, procede de uma só fonte. Atividade é um movimento na consciência e consciência em movimento. O outro impulso criativo possui, em sentido figurado, duas faces olhando em direção oposta. Elas são ligação e rejeição. Ligação, trazer para algo, né? O eu. Rejeição, rejeitar, desde também conhecido. Vamos simplificar mais isso aqui, vamos lá. Ligação também conhecida como atração. Rejeição, conhecida também como repulsão. Repelir. É repelido. E onde é repelido? Na consciência. As partículas do Criador, os impulsos, as partículas têm seus impulsos, né? Deixa eu ler aqui a frase. Para não explicar errado, para eu raciocinar, às vezes eu tenho que olhar de novo. Então, a consciência, exatamente. Então vamos lá. O Criador coloca lá as suas partículas, né? Cada uma dessas partículas tem consciência. E quando ela se dirige aqui e sente uma repulsa, é a consciência dela que está trabalhando. Por algum motivo, ela rejeitou. E quando essa partícula chega aqui e gosta da outra, vamos dizer, e se atrai, se junta, foi a consciência da partícula, foi a consciência. Cada partícula tem sua consciência. A partícula feminina, a partícula masculina, tudo tem uma
consciência. E essa consciência é uma luzinha que está lá dentro, é luz mesmo, e que pulsa. Cada uma delas, elas pulsam, essas partículas, elas pulsa a luz que está lá. Tanto que... Peraí, deixa eu pensar. O nosso Sol, que é o trono das 7 encruzilhadas. Vou botar ele sorrindo. Ele é um ser vivo, tá? Quando foi criado esse Sol, o que aconteceu? Quantas partículas estão ali unidas no Sol? E partículas dele que foram usadas para criar os 7 tronos. Os 7 tronos, ou orixás, ou divindades, ou logos. Ele pode ser chamado de logos, trono ou uma divindade. Tanto que alguns povos na antiguidade, eles sabiam alguma coisa sobre o Sol, porque eles adoravam o Sol. Então, ele tem tudo que o Criador tem, ele tem, porque ele conseguiu fazer este da lei, este outro trono, o orixá da conhecimento, esse aqui da justiça, esse da geração, conceber, né? E como sempre, eu nunca lembro dos outros, né? Deixa eu fazer um esforço aqui, ver se eu lembro. Não tenho nada anotado aqui, está tudo guardado. Deixa eu ver o que é isso aqui. Então. Pode ser até que tenha, mas assim, de momento não está aparecendo. Ah, encontrei aqui. O principal eu nunca lembro, que é o amor, né? Que é o principal. Ah, meu Deus. O amor, este tem uma partícula, o trono, ou orixá, ou divindade do amor, e a partícula dele é essa. Só que é como se fosse um tapete. Várias ligadas. Os engenheiros cósmicos cientistas, eles veem isso aqui Eu vou acender a luz ali, acender essa luz aqui. Eles veem isso no espaço. Só um instante. Melhorou, né? Então, nós temos amor,
É justiça, lei, evolução. Falta um. Cada um desses tronos ou orixás tem a sua individualidade e ao mesmo tempo está ligado a ele, ao trono maior. E o trono maior está ligado a outro e vai assim por diante até chegar à fonte, né? Entre os planetas, no espaço, nós vemos estrelas fininhas em luz, pra lá, para cá. A Terra tem. Ela atualmente parece que ela tem 3 estrelas, né? Cada uma tem um motivo. Uma delas está ligada ao nosso chakra coronário. Então, essas partículas, os impulsos, pelos impulsos, né? Os impulsos fizeram o Sol. Aí o Sol construiu estes tronos menores, os orixás, e cada um deles tem uma, pode chamar qualidade, é essência, né? Então você vê pessoas com fé, pessoas que querem evoluir, pessoas que gostam muito de ter filhos, pessoas gostam muito de trabalhar com justiça, outras querem conhecimento do que elas gostam, conhecimento sobre uma determinada coisa, uma profissão, aqui no caso, espiritualidade. Uns também são dedicados à lei, que tem que ser ali, né? Tudo. E no amor. A lei, ela é usada na criação desde o início. O conhecimento é usado na criação desde o início. A justiça é usada também desde o início. Vamos supor que haja uma irradiação demais que vai ocasionar aquela coisa que está se formando, vai prejudicar. Então, é justo que seja retirado aquele excesso e que aquilo se conduza pelas leis universais, leis da criação. O amor atua sempre, etc. Bom, estes orixás ou tronos menores, na verdade, eles não são 7, eles são 14. Por quê? Mas eles são 14, sim, porque eles, assim como o Criador teve o impulso de se dividir em masculino e feminino, pai e mãe, assim, os tronos que o Sol construiu através da vontade do Deus, do Criador. Então, cada um, vou botar os 7 aqui, 1, 2, 6. Cada trono tem a outra sua parte. São 14. Ou seja, uma parte masculina, uma feminina,
uma masculina, feminina, etc. Individuais, cada um tem a sua individualidade, mas quando está se formando a criação, eles atuam juntos. O primeiro a atuar fica prontinho, depois passa para o outro plano, o segundo plano, que prepara para ele ir para o terceiro plano. Do terceiro plano é preparado para ir para o quarto plano. Do quarto plano é preparado para ir para o quinto plano. Do quinto plano é preparado para o sexto plano e finalmente para o sétimo plano. E aí Deus descansou. Está na Bíblia, é isso? E ao sétimo dia Deus descansou. Está deturpado, né? Então, todos eles têm o lado feminino. E aí, como eu não guardo tudo, não dá para explicar. Vocês, se estiverem interessados, vai lá e procura meus vídeos desde o vídeo 1 da ciência espiritual, né? Que lá tá tudo, né? Então, antes de estarmos aqui dentro do planeta, esses seres trabalharam para fazer o planeta. Eles jogaram as suas partículas aí formou aquele caos, né? Aquele caldo. Imagine uma larva do vulcão. Aquilo ali tem partículas. Então, aquilo ali é o que sobrou da parte ígnea da Terra. Aí as coisas não param de criar, aí fica criando lá mais aquelas partículas, depois chega a um ponto que explode, né? Tem que explodir, tem que jogar para fora. Por quê? Porque criou larvas demais lá dentro. E, para quem não sabe ainda, é o contrário. Isso aqui é o vulcão, né? Assim tá parecendo um vaso. Ai, meu Deus. Peraí. Vai assim mesmo, pronto. Aqui, onde estão as larvas do vulcão, tem, aqui, debaixo do vulcão, tem espíritos, problemas kármicos. Estão ali no tempo necessário até serem resgatados. Imaginem, eles sentem queimar, mesmo no espírito verdadeiro. Por quê? E por que eles estão ali? Imaginem, né? Não preciso nem falar, né? A lei é: você fez, faleceu, então vai ter que prestar contas do que você fez. Se você fez aquilo, então agora vai para aquele lugar. Porque você fez isso em alguém. Você chegou lá e incendiou a casa e matou crianças que não tinham nada a ver, matou a pessoa que você queria matar, prejudicou a casa do vizinho. Pessoas ficaram desesperadas, etc, etc. Então, fica lá, para sentir a dor que os que foram queimados vivos sentiram. Eu levantaram um vídeo semana passada, o que aconteceu com uma bateria de bicicleta, gente. Aquela bateria de bicicleta, ela é grande, né? Ela é assim, ó.
É mais ou menos assim, quadrada, né? O cara entrou no elevador, estava segurando. Parece que essa bateria não pode ter contato com o material do elevador, alguma coisa, ou porque ele começou aquele movimento, não sei, não sei, né? Um técnico que saiba como é feita essas baterias e que material é feito o elevador, ele vai saber explicar, né? Porque me mandaram um vídeo, o cara entra no elevador, essa bateria começa a pegar fogo por baixo dela e aquela chama, ela explode, ela vai assim, ela explode na frente dele, na porta do elevador interno, ele está dentro do elevador. Morte horrorosa, né? Os porteiros, depois se vê os porteiros tirando o corpo dele, só carvão puro na cara dele, que sofrimento, né? Aí eu fico pensando, pô, mas será que sempre acontece isso? Será que... Aí eu fico pensando, ué, mas as pessoas não entram com essas bicicletas no elevador? Nunca aconteceu nada. Ué. Aí eu fico pensando. Como agora muitas pessoas já estão tendo karma antes de falecer, eu fico pensando que talvez ele tenha queimado alguém, né? Foi horrível, aquilo impressiona aquilo. Foi horrível. Aquilo foi verdade, não foi coisa montada. Não sei onde foi, qual prédio que foi, não sei se foi no Rio de Janeiro, não sei se foi aqui no bairro onde eu moro, sei que uma pessoa me mandou isso, uma pessoa que eu conheço, né? Mandou isso aí. Coisa horrível. Aí muita gente até vai ficar com medo agora. Então essas bicicletas para idoso, transporte para idoso, essas bicicletas para idoso, né, que a pessoa senta, tem aquela cadeirinha. A bateria é igual. Elas quando vão entrar dentro de casa, no apartamento, elas entram no elevador. Né? Que história é essa? Porque, ou será que a bateria estava vazando alguma coisa e aí o contato, talvez ali dentro também muito quente, né? Mas às vezes a espiritualidade, ela às vezes faz acontecer algumas coisas para evitar que essa pessoa vá para um lugar pior depois que falece, sabiam? Isso é assim mesmo. Muita gente passa coisas tão ruins aqui que é para evitar que fique mais tempo lá nos infernos ou nos umbrais. Então agora eu vou continuar lendo a carta. Então, repetindo, né? Ligação e rejeição, ou atração e repulsão, mesma coisa. Estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O universo inteiro é uma manifestação do poder criativo, ativo, nestes impulsos gêmeos do ser físico. Ele fala em impulsos gêmeos, porque a ligação e rejeição são gêmeos, certo? Que veio da mesma fonte. Então, poder criativo, ativo nestes impulsos gêmeos do ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do universo. Eu vi que o núcleo da personalidade ou ego, como agora é chamado, tinha sido criado como o guardião da personalidade e estava
irresistivelmente gravado com um impulso magnético para assegurar a intimidade e sobrevivência, para proteger a condição do eu original individual. Isso foi conseguido usando as duas faces do segundo impulso do ser, ligação e rejeição, para assegurar a individualidade. Então é preciso ter a ligação e a rejeição para assegurar a individualidade. A face da ligação arrasta, extrai, atrai, exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Esse impulso cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É o instrumento da consciência mãe, quer dizer, a parte feminina, mãe, que inspira a construção de famílias, comunidades, nações. Ele pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando é dirigida pelo ego. Agora vamos à face da rejeição. A outra foi a ligação. Agora vamos à face da rejeição. Repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas. Pessoas, animais, evita pessoas, animais, posses, que ela não queira. O impulso de rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade, mas é uma força destrutiva, quando seu direcionador é o ego. Sem esses dois impulsos gêmeos do ser, todas as coisas permaneceriam sempre misturadas, umas às outras na eternidade imutável do poder criativo universal em equilíbrio. Sem esses impulsos gêmeos não haveria nenhuma interação entre dar e receber, puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais, a partir das quais avança e evoluciona a personalidade. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, era e é um fato irrevogável e inevitável da criação. Qualquer outra explicação é puro mito. Eu vou ficar por aqui porque eu acho que o outro trecho é melhor eu começar, porque senão vou ter que cortar. É melhor. Pronto, já anotei.
As pessoas têm a mania de dizer: a minha religião é melhor, a outra é melhor, a outra é pior. Então, quando o Criador fez a fé, o amor, etc., etc., ela está em todas as religiões. Pode ser budista, católico, espiritualista ou espírita, muçulmana, porque os muçulmanos têm amor àquela religião, né? E fé também. Deixa eu ver aqui. Senhores ubandistas que possam estar vendo este vídeo, por favor, tirem isso de suas mentes. Orixás não são pessoas. Tronos são orixás, né? Tronos é o mesmo que orixás ou divindades. Então, geralmente, colocam esses tronos como se fosse uma pessoa, né? Aí, mas já colocam joias, mais isso, mais aquilo. Vão botar barquinhos sujando, poluindo mais o mar ainda. Vão botar lá as flores poluindo o mar, né? Aí o outro que tem a flecha, assim, o outro... Enfim. Então, geralmente, a gente até vê aí na internet, né? Essas figuras. Principalmente usam muito no candomblé, né? No candomblé, então, eles adoram essas figuras, né? Gente, vocês de Umbanda que são já mais esclarecidos, porque cada centro de Umbanda é diferente um do outro, né? Então, aquele centro de Umbanda que já são mais esclarecidos, que não precisa usar tabaco, não precisa usar... O médium se veste, né, com aquelas roupas, que é o boiadeiro, não sei o quê, não sei o quê. Então você vai lá nesse centro, chega lá para tomar o passe, ou se for de incorporação, mas não tem nada dessas coisas aí, vocês já são mais esclarecidos, mas vocês ainda podem estar com essa ideia que esses orixás são pessoas. Os orixás, como eu mostrei, são 7, que na verdade são 14. Eles são uma consciência, uma luz. Todos eles. Oxóssi, Ogum, Iemanjá, etc, etc. É uma luz e cada um deles tem uma estrela. A estrela de um é diferente do outro. Talvez por causa dessas coisas, né, a pessoa bota. Se uma estrela é diferente da outra, como é que eu faço a outra estrela? Não sei. Sei lá. Uma estrela. Cada um dos orixás, ele tem uma estrela no mental deles. Isso é um mental, né? Ele tem uma estrela. E aqui, ele tem uma luz que pulsa. É por aqui que ele
projeta também as partículas. Ele projeta também as várias partículas, são várias. Ok? Eu tive outro estudo em que se diz que nós temos um Merkaba, mas esse Merkaba ele está paralisado. Nós temos aqui mais ou menos 20 centímetros fora, que é como se fosse uma estrela. É aquele Merkaba, é o Merkaba humano, que acho que é o Da Vinci, né, que ele fez aquele homem dentro do... uma estrela, uma coisa assim ou está assim, né? E que nós temos o Merkaba, mas esse Merkaba não funciona mais, não está ativado. Bom, deixa eu ver o que eu vou falar mais para vocês aí. Os guias que trabalham... é Oxóssi. O guia dela, não sei o que, é Oxóssi. O guia... Mas quando vem um guia trabalhar, ele é da linha de Oxóssi, mas não é o Oxóssi que está ali trabalhando. O outro é da linha de Ogum, mas não é ele que está trabalhando. Vamos ser o representante, né? Representante. Eu aqui, por exemplo, não estou representando as cartas de Cristo neste momento. Estou lendo lá as cartas de Cristo, tentando explicar do que eu já sei, do que eu entendo, para ajudar para quem, né, tem dificuldade. Tem muita gente que não tem assim muito estudo, então quer saber essas coisas, mas tem dificuldade. Então a gente procura, né, explicar um pouco mais. Eu estou representando aqui as cartas de Cristo no momento que eu estou lendo. Já caí fora, já saí, já não estou mais representando. Então, esses guias do médium estão representando o que eu quero, não é nada de representação de ator, né? Eu devia colocar outra palavra. O sinônimo de representar. Não dá. Então, aqueles guias da falange, vamos dizer, da falange de Oxóssi, da falange de Ogum, da falange de Iemanjá, mas não é a Iemanjá que está lá. Não é o Oxóssi, não é o Ogum. Não é o Obalu aí que está lá. São as outras partes, né? Porque eles têm a outra parte feminina. Não é a Yansan. Porque eles têm, cada um deles tem a sua hierarquia. Cada orixá, cada trono do Criador tem a sua hierarquia, que trabalham na criação das coisas, dos seres. E repetindo, primeiro somos uma partícula, não somos nada. Depois daí vem outra e tal, passa para o segundo plano, né? Já foi criado alguma coisa, passamos para o segundo plano. Ainda somos inconscientes. Aí passa para o terceiro plano. Eu não sei se já é no terceiro plano, eu lembro que já é consciente. Bom, então é o seguinte, eles vão passando de plano a plano, terceiro, quarto plano, quinto plano, sexto plano, sétimo plano, final, sétimo plano.
até chegar à consciência que nós temos hoje, que é tão limitada, a qual nós mesmos temos que desenvolver a nossa consciência, expandi-la, desenvolver através de conhecimento e através do amor. Desenvolver o amor e a consciência, para que possamos, então, ir devagar, evoluindo. Porque a evolução não é de um momento para o outro. Ela demora. Demora milhares de anos. Eu fico por aqui. Tudo de bom para vocês. Paz e luz, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.